Finalmente, agora nós temos todas as provas que precisávamos para saber que Bolsonaro não só é um líder completamente desregulado e sem qualquer interesse em fingir que sequer se preocupa com a população de fato, como também está contando com cada vez menos aliados neste seu governo irresponsável e com intenções completamente genocidas. A CPI da Covid está em andamento e cada vez mais estamos vendo profissionais revoltados com o que Bolsonaro anda fazendo com o país e que nós podemos ver claramente que não são outros Nisi e Yamaguchis, né, que pelo menos conseguem responder as perguntas de sua área quando lhes são feitas. E é sobre isso e mais algumas coisitas que vamos falar hoje. Roda a vinheta! Para se entender a revolta dos novos profissionais da saúde que estão sendo ouvidos na CPI da Covid, é preciso saber o seguinte: em seu último discurso, Bolsonaro já veio a público para dizer que as pessoas que tiveram Covid e receberam suas vacinas já podem andar livremente pelas ruas sem se preocupar com o uso da máscara ou distanciamento social. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. Na internet, o relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, chamou Bolsonaro de louco que quer o assassinato em massa. Elisiane Gama disse que apenas a vacinação da maior parte da população vai trazer segurança aos brasileiros. Álvaro Dias apresentou pesquisa que mostra que o número de pessoas infectadas pela Covid é menor entre aquelas que usaram máscaras. Veneziano publicou uma foto estimulando o uso do item. Jean Paul Prats lembrou que Jair Bolsonaro vetou no ano passado a lei que obriga o uso de máscaras, e o veto foi derrubado pelo Congresso. Simone Tebet pediu que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diga não à retirada de máscaras. Randolfo Rodrigues disse que o presidente interfere no Ministério da Saúde. É claro que ele ainda conta com muito apoio dos negacionistas assumidos, né, por toda a parte do globo, mas finalmente nós estamos tendo aqueles que realmente estão tendo coragem suficiente para falar às claras o quão horrível ele é na gestão do país e pontuar exatamente cada um dos pecados que ele tem cometido ao longo desses 2 anos que viemos lidando com a pandemia. A começar pelos seus erros clássicos, né, que todo mundo já sabe. A propagação da cloroquina como tratamento precoce para o Covid, o repúdio e deboche quanto ao uso de máscaras, o incentivo ao não distanciamento social, a promoção de aglomerações e principalmente o atraso na compra das vacinas, que eu já mencionei isso várias vezes, mas vale a pena falar de novo, né? Porque nós já deveríamos ter sido um dos primeiros países a investir nas vacinas, nós deveríamos estar como a vitrine do mundo, como foi dito por um usuário que eu não lembro agora no Twitter, que era o Brasil para ser a vitrine do mundo em relação à distribuição de vacinas, mas não, quem foi Nova York, simplesmente porque o nosso presidente recusou propostas de compra da vacina a preço de banana pela AstraZeneca e simplesmente ficou por isso mesmo, porque ele acreditava que o Brasil não estava numa situação tão periclitante a ponto de precisar das vacinas. E como foi bem dito pela microbiologista Natália Pasternak em sua fala revoltada a respeito do discurso do presidente e dessa insistência em querer que as pessoas ajam como se a pandemia já estivesse sob controle e nós já pudéssemos ter um vislumbre de um futuro melhor, realmente não tem como se concordar mais com ela. O negacionismo, pra quem ainda não conseguiu entender isso, gente, o negacionismo, ele mata sim, a partir do momento em que um líder de nação fala para a população que eles não deveriam se preocupar com um vírus mortal, alegando até que grande parte do número de mortos apresentados como sendo vítimas da Covid-19 não foram realmente vítimas, mas morreram de outras causas, ele está sim propagando a ideia de que o vírus não é tão letal quanto ele realmente é. Principalmente ainda insistindo que as pessoas não usem máscaras, que elas andem livremente pelas ruas, que elas se aglomerem, até promovendo ele mesmo aglomerações. Então, sim, o negacionismo do nosso presidente e de toda a sua corja é um dos grandes fatores para que o número de mortos no Brasil continue subindo todos os dias. Mesmo com todos esses estudos em animais que já teriam sido suficientes em qualquer outro medicamento para descartar e nem continuar com os estudos em humanos,
A gente fez estudos em humanos, inclusive de tratamento precoce, que são os estudos de PEP e PrEP. PEP é a exposição profilático pós-exposição, ou seja, a pessoa foi exposta ao vírus e já começa o tratamento. Não dá para ser mais precoce do que isso. Não funcionou. Aí a gente teve os de PrEP, que é profilático. Vamos dar para profissionais de saúde porque eles são muito expostos. Também não funcionou. Ou seja, a gente testou, e isso tudo é no ano passado. Tudo que está nesse gráfico já era mais do que suficiente para enterrar a cloroquina de vez e a gente poder mover a discussão para coisas mais relevantes. Isso no ano passado. Nós estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina, e aqui no Brasil a gente continua discutindo isso. Próximo, por favor. Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência e usar esse negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira. E no caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. E essa mentira mata, porque ela leva pessoas a comportamentos irracionais que não são baseados em ciência. E isso não é só para a cloroquina aqui é apenas um exemplo. Isso serve para uso de máscaras, isso serve para distanciamento social, isso serve para compra de vacinas que não foi feita em tempo para proteger a nossa população. Esse negacionismo da ciência, perpetuado pelo próprio governo, mata. Deixo os senhores com um trecho de um texto que eu publiquei no jornal O Globo. Não se trata de ignorância inocente. É mentir em nome de uma agenda política ou ideológica, ou de encontrar desculpas para não fazer nada. Quando Jair Bolsonaro nega a pandemia, nega a ciência e nega o direito à vida dos brasileiros, ele nega consensos científicos e nega direitos humanos. Mente. Negacionismo é a propagação intencional da mentira. E nós não devemos nunca permitir que negacionistas ocupem posições de poder. E nós bem podemos ver que todas essas matérias e pesquisas que indicam que Bolsonaro está perdendo completamente a moral com o povo não são fake news de maneira alguma, apesar dos bolsonaristas apoiadores dele gostarem de dizer o contrário. Nós tivemos aí nesse episódio em que ele foi pegar um voo para Espírito Santo e entrou no avião com a maior cara limpa, como se não tivesse acontecido nada demais, e simplesmente foi vaiado. Ele ainda veio a público falar que quem é contra ele não deveria nem estar andando de avião, deveria estar andando de jegue. Oi? Tá, peraí. Só pra você saber, você que tá aí descontextualizado, deve estar vivendo em Marte, não sabe muito bem como é que acontecem as coisas aqui no Brasil. Se tem uma coisa que é muito falada, não por mim, não por demais petistas, mas sim por todos que acompanharam o governo Lula, é que o pobre só passou a poder viajar de avião, ter os mesmos direitos e privilégios que os ricos, graças a Lula. Então, o Bolsonaro acabou de dizer claramente que quem não apoia ele deveria ser tratado como se fosse a escória do país, não deveria ter direito nem a viajar de avião. Eu juro que eu queria muito saber o que é que vai ser necessário acontecer, ou o próprio Jair dizer, para que os bolsominions caiam na real de que nem vocês que beijam o chão que ele pisa são alguma coisa que valha pra ele. Se muito, ele só se importa com a própria família, usa as teclas dele, porque são os robôs dele, fazem tudo que ele manda, tudo que ele diz, como o próprio Pazuello fala de peito aberto, né? Ele manda, os outros obedecem. Então, como é que vocês continuam a apoiar? Não tô dizendo que vocês estão, vocês têm todo o direito de serem pelo político que vocês quiserem. Eu só queria uma explicação lógica de como é que vocês conseguem ser por alguém que a todo momento se mostra determinado em destruir o país em que vocês vivem, de piorar ainda mais do que já tá difícil as condições de vida de gente como nós, por exemplo, que vivemos no subúrbio ferroviário, de pessoas que têm uma baixa renda. Me expliquem como é que vocês conseguem apoiar cegamente, bancar o Bird Box para todos os erros que esse homem faz e ainda acreditar que ele é o Messias, o salvador da pátria, que veio para fazer do Brasil um país melhor. Se essa é a concepção de país melhor que vocês têm, então eu só posso dizer que vocês realmente merecem esse presidente. E eu só posso dizer, afirmar, que eu tenho a esperança de que nós, seres conscientes, brasileiros conscientes, que somos por quem é por nós, que somos petistas,
que, na verdade, até que não seja petista, porque eu sei que tem muita gente que odeia o governo Bolsonaro, mas que também não é assim cheio de amores pelo PT. Calma, gente, não é 880, não é porque você é Bolsonaro ou é Lula, ok? E eles dois são dois pontos opostos, existe todo mundo entre os dois, e dá muito bem pra você não gostar de um e nem do outro, e ainda assim ser por um ideal específico. E o ideal específico que todo brasileiro deveria ter é de apoiar aquele que pelo menos demonstra ter alguma preocupação para com o povo, que demonstra ter uma preocupação com a saúde, com a educação, com a segurança, com tudo que engloba a vida do povo brasileiro. E que não se dá ao luxo de abrir a boca e dizer asneiras como ignorem um vírus letal que está matando brasileiros a rodo, ou pessoas no mundo todo, né, porque não está cometendo só o Brasil, e simplesmente andem nas ruas como não estivesse acontecendo nada. Continuem seus empregos, apesar de que muitos já não têm seus empregos, porque houve cortes em decorrência da pandemia, ou simplesmente não pode mais trabalhar pela pandemia, porque não são todos os brasileiros que podem simplesmente fechar os olhos e fingir que não tem nada acontecendo. E eu tenho sim a fé de que o nosso número vai se sobrepor aos daquele que ainda são fielmente por Bolsonaro, e em 2022 nós possamos trazer o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva de volta ao poder para assim tentar resgatar a dignidade que nós tínhamos antes deste genocida assumir o Palácio do Planalto e tentar trazer um pouco o nosso país de volta aos eixos, porque do jeito que tá cada vez mais complicado. E eu continuo afirmando que o que falta muito nesse país, na verdade o que falta no geral, é empatia. O que eu acredito que Bolsonaro e os seus, ali não tem nenhuma, mas os seus seguidores, os bolsominions, bolsonaristas, como que você prefira ser chamado, não todos, obviamente eu não estou aqui generalizando, mas muitos de vocês realmente necessitam de ter um pouco de consciência do que é que está acontecendo com o povo brasileiro no geral. Não é porque você, não é porque eu, não é porque outros estão com a vida confortável, não passando dificuldades, sem maiores problemas com a renda fixa, ainda estão em seus empregos, não tem preocupação quanto a levar um pão para casa para alimentar a si, aos seus filhos, que todos estão assim, tá? É simplesmente uma utopia pensar que as famílias no Brasil não estão passando por dificuldades. Eu já falei em vídeos e eu vou falar até fixar na mente do povo brasileiro. Tem famílias que estão passando fome, tem famílias que estão desabrigadas, que não têm onde morar, tem famílias que perderam seus empregos, alguns que eram empregos de sonhos, outros que eram apenas para manter a renda da família, e nem isso tem mais. Tem pessoas que não tem mais como levar um prato de comida para casa para dar para si ou para os seus filhos, tem pessoas que não tem como manter os filhos nas escolas, tem pessoas que não conseguem achar emprego de jeito nenhum, e alguns até estão se rendendo às drogas, a roubo, a assalto, e indo parar na cadeia ou até sendo mortos, simplesmente porque estão todos desamparados e sem melhores opções para suas vidas. Então a gente precisa ter consciência de que, apesar da nossa vida ainda estar estável, muitas pessoas já não têm mais o que fazer e não tem mais saída para poder melhorar suas vidas, principalmente nesse governo e nessa gestão que estamos vivendo. E nós bem sabemos disso, vivendo no subúrbio ferroviário, não é à toa que a voz do subúrbio está sempre inventando um projeto ou outro para ajudar a nossa população de alguma forma, a nossa comunidade. Seja distribuindo cestas básicas, ou sorteando mercados, ou oferecendo uma quantia de dinheiro para quem está precisando, para manter sua casa, seus filhos, para pagar algum atendimento médico, alguma cirurgia, algo que seja necessário, porque a gente sabe a realidade do país como tá. A gente consegue ver todos os dias como é a realidade do povo brasileiro. O que falta a Bolsonaro e todos que o cercam, e a quase todos que o idolatram, é justamente ter essa consciência e sentir um pouco de empatia pelo próximo. Não é tão difícil, gente. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, comente pra eu saber a sua visão acerca disso, se você concorda comigo, como é que você enxerga a situação do jeito que tá. Se você não gostou, não precisa se dar o trabalho de deixar o dislike não, mas se você quiser tudo bem, não faz diferença. Mas também eu te peço que comente pra eu poder saber o seu ponto de vista oposto e por que você discorda de mim. De qualquer forma, eu peço sim que vocês comentem, porque essa é uma forma de eu saber o que é que vocês estão pensando. Eu trago aqui pra vocês a forma como eu penso, como eu enxergo as coisas. Eu quero também saber como é que vocês enxergam. No mais, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, não se esqueçam, isso é importante para vocês estarem sempre por dentro das nossas novidades e receberem sempre que eu postar um vídeo novo.
Continuem compartilhando o canal para seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, assim como a loja virtual da Moe Subúrbio, porque, como eu já disse, isso é mais uma forma que nós temos de poder ajudar vocês. Indicando o canal para seus amigos, vocês estão acumulando seus cupons para participar do sorteio dos R$500 em compras no mercado do açaí. Nós teremos o segundo sorteio no mês que vem e já está valendo. Aí vocês podem compartilhar o canal para Deus e o mundo que vocês queiram. Vocês só precisam fazer a pessoa se inscrever e cada pessoa vale um cupom para você, assim como a cada R$5 comprados na loja. E hoje, sendo Dia dos Namorados, nós estamos aí com essa promoção de 30% de desconto em qualquer peça, também só por hoje, tá bom? É só durante o período do Dia dos Namorados para você poder se presentear ou presentear a pessoa que você ama. Você pode se presentear também, porque amor próprio também é importante. No mais, um grande beijo pra todos, se cuidem e até o próximo vídeo.